Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Vamos para mais uma aula de química. Essa semana, como eu já havia dito para vocês na semana passada, nós vamos falar do balanceamento das reações químicas. Na semana passada, nós falamos das reações químicas, né? As principais reações da química inorgânica. Lembrando que não são apenas aquelas reações que nós vimos na aula passada. Nós vamos estudar mais para frente muitas outras reações também na química orgânica. Então, na semana passada, nós vimos os principais, que foram reação de síntese, decomposição, dupla troca, simples troca. Né? Falamos também de reações de combustão, que é um tema bastante cobrado no Enem. Só ficou faltando um tipo de reação química, que são as reações de oxirredução, que eu deixei para falar na aula de hoje, já que nós vamos fazer o balanceamento desse tipo de reação, então eu deixei para falar dessa reação, que é muito importante também, né? Principalmente quando formos falar de eletroquímica. Então, eu deixei para abordar reações de oxirredução apenas nessa aula, tá bom? Vamos ver mais para frente de novo também, quando a gente falar de eletroquímica, a gente vai voltar a este assunto, tá bom? Então, para começar a nossa aula, para vocês não perderem aí o fio da meada, vamos relembrar alguns conceitos que nós vimos na aula passada sobre reações químicas, né? Então, nós vimos que as reações químicas são as transformações químicas que ocorrem. Então, o que são transformações químicas? São aquelas, né, que vão ocorrer com formação de novas substâncias. E essas transformações químicas, elas podem ser representadas por equações químicas. Então, essa representação, né, de equação química, né, é uma representação de uma reação química. Então, a gente tem sempre um primeiro membro, né? Nesse primeiro membro estão os reagentes da reação. Reagentes são as substâncias que estão reagindo para formar as novas substâncias, que a gente chama de produtos. Então, vejam bem, no primeiro membro nós temos os reagentes, que nesse caso aqui nós temos a combustão do etanol, né, do álcool etílico. Então, a gente tem etanol reagindo com gás oxigênio. Esses são os reagentes, são as substâncias que estão reagindo e vão formar novas substâncias, que nesse caso os produtos são dióxido de carbono, né, que a gente conhece como gás carbônico, e água, que é H2O, ok? Então, primeiro membro reagente, segundo membro produtos. E a setinha está representando a transformação ocorrendo, tá? Prestem atenção que aqui eu tenho uma reação não balanceada. Essa reação ela não está balanceada. Por quê? Porque numa reação balanceada, o número de átomos que eu tenho no lado dos reagentes é igual ao número de átomos do lado dos produtos. Então, olha só, nessa reação, no lado dos reagentes, que é o primeiro membro da reação, nós temos 2 átomos de carbono e no segundo membro eu tenho apenas um átomo de carbono. Então, já vejo aí que não está balanceada, não está igual o número de átomos de um lado e do outro da reação. O número de hidrogênios é 6 e no segundo membro apenas 2, né? Então, já vi que essa reação precisa ser balanceada. Por que a gente precisa balancear essa reação? Essa reação, se eu colocar isso aqui em uma prova discursiva, né, essa reação está errada. Eles vão considerar a questão errada, né? Porque, como diz Lavoisier, com certeza vocês já ouviram essa frase, principalmente em biologia, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. É o que acontece na reação química. Eu não estou criando e não estou perdendo átomos. O que está acontecendo é que eles estão se rearranjando para formar novas substâncias. Vocês podem perceber que nessa reação eu tenho de um lado carbono, hidrogênio e oxigênio. E do outro lado, no segundo membro, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Porque eu não estou criando, não estou perdendo. Eles estão se rearranjando para formar novas substâncias. Então, o número de átomos de um lado tem que ser igual ao número de átomos do outro lado da reação, tá? Então, o lado dos reagentes tem que ser igual em relação ao número de átomos ao lado dos produtos. Então, essa lei de Lavoisier é conhecida na química como a lei da conservação das massas, né?
Essa frase, né, que é tão conhecida, na natureza nada se perde, nada que se cria, tudo se transforma, apenas é dita de outra forma, que é o seguinte: numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, né? Por quê? Se eu não estou perdendo, eu não estou criando átomos, se esses átomos apenas estão se rearranjando para formar novas substâncias, e eu tenho o mesmo número de átomos do lado dos reagentes e no lado dos produtos da reação, eu tenho, então, a mesma massa no lado dos reagentes e no lado dos produtos, né? Porque eu tenho a mesma quantidade de átomos. Então, essa frase está sendo dita de uma outra forma, né? Voltada para essa parte da química, né? Que a gente vai ver melhor também quando formos falar de estequiometria, tá? Então, galera, prestem atenção. Eu tenho aqui uma reação bem simples, que é magnésio reagindo com oxigênio, formando óxido de magnésio, né? Bem simplesinha. De um lado, né, no lado dos reagentes, eu tenho magnésio e oxigênio. Se eu colocar para reagir 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, o que vai acontecer? A soma das massas dos reagentes, né, que nesse caso aqui é 24, mais 16, que dá 40 gramas, tem que ser igual à soma dos produtos, que nesse caso aqui é o óxido de magnésio. Então, galera, se eu tenho 24 gramas de magnésio reagindo com 16 gramas de oxigênio, eu vou ter que obter 40 gramas de óxido de magnésio, tá bom? Seguindo essa lei de Lavoisier. Por isso que na química as reações precisam estar sempre balanceadas. Vamos falar um pouco mais para frente, né? Quando a gente for abordar a estequiometria, que já vai ser na semana que vem, a gente vai falar melhor dessa lei, quando a gente falar de massa molar, né? De mol, aí a gente vai falar um pouco melhor dessa lei de Lavoisier aplicada na química, tá bom? Então vamos lá, balanceamento de equações químicas simples, galera. Aqui nós temos reações simples. O que eu chamo de reações simples? São aquelas que são mais fáceis de balancear, que a gente pode utilizar o método das tentativas, tá? São elas reações que não são de oxirredução ou reações de oxirredução mais simples, como, por exemplo, essa reação de magnésio com oxigênio formando óxido de magnésio é uma reação de oxirredução. Só que é uma reação bem simples que a gente consegue balancear por tentativas. Então, eu não vou me pegar agora a esse assunto de oxirredução, porque a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas vejam só, para balancear reações simples, a gente pode usar a regra do macho, tá? O que significa isso? É a sequência que a gente vai utilizar para balancear os átomos na equação química. Então, primeiro, a gente vai balancear metal, depois a gente vai balancear ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, começando, primeira coisa que eu vou ver na reação química, se tem metal. Se tiver metal, eu vou primeiro balancear os átomos do metal. Depois eu vou ver se tem ametal diferente de carbono e oxigênio, né? Então, se tiver, eu vou balancear esse ametal. Depois eu vou balancear o carbono, depois o hidrogênio e depois o oxigênio. Essa regra ajuda a balancear mais facilmente, mais rapidamente, tá? Vocês vão perceber isso. Então, olha só, na nossa primeira equação aí, bem simplesinha, temos magnésio mais oxigênio, né? Mais gás oxigênio, formando o óxido de magnésio. Primeiro, temos metal? Temos. O magnésio é um metal, né? Então, eu vou primeiro balancear os átomos de magnésio. Eu tenho um átomo de magnésio no lado dos reagentes. Tenho um no lado dos produtos. Ah, professora, mas como eu sei que tem um? É só olhar aqui, ó. Quando não tem nada aqui embaixo, é porque é um só, tá? Diferente aqui do oxigênio, ó, que eu tenho esse doisinho aqui embaixo, o índice é 2. Significa, então, que eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá? Magnésio, eu tenho um aqui e um aqui. Então, tá correto, eu não preciso balancear. Agora, o oxigênio.
eu tenho 2 oxigênios aqui e um oxigênio aqui, né? 2 e 1. O que a gente pode fazer para ficar com 2? A gente vai colocar um coeficiente estequiométrico. O que é um coeficiente estequiométrico? É aquele númerozinho que aparece aqui na frente da molécula. Esse númerozinho que aparece na frente da molécula multiplica todos os átomos da molécula. Então, olha só, se eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, eu tenho que ter 2 átomos do outro lado também. Só que aqui eu tenho apenas 1. Então, eu vou botar um número aqui na frente que multiplicado por 1 me dê 2. Que número vai ser esse? 2, né? Então, eu coloco o 2 ali na frente. Quando eu coloco esse coeficiente estequiométrico aqui, o que acontece? Eu passo a ter 2 átomos de magnésio e 2 átomos de oxigênio, porque ele está indicando que eu tenho 2 moléculas de óxido de magnésio. Se eu tenho 2 moléculas de óxido de magnésio, eu tenho 2 magnésios e 2 oxigênios. Ele está multiplicando, né, essa molécula. Então, percebam que ao colocar o 2 aqui na frente, eu estou mudando o número de átomos de magnésio também, né? Que eu tinha 1 aqui, agora eu tenho 2 aqui, eu vou ter que colocar 2 também desse lado para igualar, né? Então, ó, reação balanceada. 2 átomos de magnésio, 2 átomos de magnésio. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio, tá bom? Prosseguindo. Vamos para a próxima reação. Aqui nós temos uma reação de neutralização, né? Um ácido com uma base formando sal e água. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre seguindo a regra do macho, já que nós temos aqui reações simples. Na regra do macho, primeiro a gente vai balancear metal. Quem é metal nessa reação? O sódio. Então, ó, um átomo de sódio aqui, 2 átomos de sódio aqui. Então, para ficar com 2 aqui também, o que eu tenho que fazer? Colocar o coeficiente estequiométrico 2, porque esse 2 aqui na frente multiplica toda a molécula. Galera, eu só posso balancear colocando o coeficiente estequiométrico. Eu não poderia pegar e colocar um 2 aqui embaixo, porque aí eu estou mudando a molécula, tá bom? Então, eu só posso colocar coeficiente estequiométrico, que é esse número que aparece na frente da molécula. Então, ó, 2 sódios aqui, eu coloquei 2 aqui na frente, porque esse 2 multiplica toda a molécula. Então, eu passo a ter aqui 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, tá bom? Agora, a gente vai balancear o ametal diferente de carbono e oxigênio. Quem é o ametal diferente de carbono e oxigênio aí? O enxofre. Então, ó, um enxofre aqui, um enxofre aqui. Fechou, tá balanceado o enxofre. Não preciso mexer nele. Agora, a gente vai balancear carbono. Como não tem carbono, né, não tem como balancear. Então, a gente pula para o próximo, que é o hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho no lado dos reagentes 2 átomos aqui, mais 2 aqui, ó. 2 aqui no H2SO4 e 2 aqui devido à multiplicação. 2 vezes 1, 2, né? Então, no lado dos reagentes, eu tenho um total de 4 hidrogênios. Quanto que eu vou colocar aqui na água, né, na frente da molécula de água, para ficar com 4 também? Eu já tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 4? 2. Então, eu coloco um 2 ali na frente. Balanceei o hidrogênio. E para terminar, a gente vai balancear o oxigênio. Então, ó, 4 oxigênios aqui, né? Mais 2 aqui, tem um total de 6. 6 oxigênios no lado dos reagentes. E no lado dos produtos, nós temos 4 mais 2, também 6. Então, essa reação já está balanceada. Já conseguimos balancear essa reação, tá bom? Terceira reação, vamos lá. A terceira reação é a reação do carbonato de sódio com ácido clorídrico, que vai formar cloreto de sódio, água e dióxido de carbono. Novamente, seguindo a regrinha do macho, quem a gente vai balancear primeiro? Metal. Quem é metal nessa reação? O sódio. Então, nós temos 2 sódios aqui, né? E apenas um aqui.
Vou ter que colocar um número aqui na frente, que multiplicado por 1 vai dar 2, que é quanto? 2, né? Então, 2, 2. Igualei o número de átomos de sódio. Agora, a gente vai balancear o ametal diferente de carbono e oxigênio. Quem é? O cloro. Então, ó, tenho um cloro aqui e um cloro aqui. Não preciso mexer, já está balanceado, tá bom? Agora, vamos balancear hidrogênio, né? Hidrogênio não, desculpa, o carbono, né? Porque aqui nessa reação nós temos carbono. Temos um carbono aqui no lado dos reagentes e um carbono no lado dos produtos. Vou precisar mexer? Não, já está balanceado. Agora a gente vai para o hidrogênio. Tenho um hidrogênio aqui e 2 hidrogênios aqui. Quanto que eu vou botar aqui na frente do hidrogênio para igualar o outro lado, para ficar com 2? O número que multiplicado por 1 dá 2, né? Então, 2. Agora, para terminar, a gente vai balancear oxigênio. 3 oxigênios aqui. E no lado dos produtos eu tenho 1 aqui mais 2 aqui. Ou seja, eu tenho um total também de 3 oxigênios. Então, a reação já está balanceada, tá bom? Balanceei a minha reação. Próxima reação, bem simples, né? Nós temos N2 reagindo com H2, formando NH3. Tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, né? Quanto que eu vou colocar aqui do outro lado, né? Sendo que eu só tenho um aqui. Eu tenho que colocar um número que multiplicado por 1 dê 2, né? Então, 2. Só que quando eu coloco esse 2 aqui na frente, ele multiplica toda a molécula. Então, eu estou passando a ter aqui 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, porque 2 vezes 3 é 6, né? Então, eu tenho aqui um total agora de 6 hidrogênios. E do outro lado, no lado dos reagentes, nós temos apenas 2 átomos de hidrogênio. Quanto que eu vou colocar aqui na frente? Que multiplicado por 2 dá 6. Vou colocar 3, né? E a reação fica balanceada. 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio. A reação já está balanceada, tá bom? E para terminar, a nossa última reação aqui, novamente, sempre seguindo a regrinha do macho, né? Metal a metal, diferente de carbono e oxigênio, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Isso facilita bastante. Então, metal aqui, quem é? O alumínio. Então, eu tenho 2 átomos de alumínio aqui, no lado dos reagentes, e no lado dos produtos, eu tenho apenas um. Quanto que eu tenho que colocar aqui na frente para igualar, né, com 2 átomos de alumínio? O número que multiplicado por 1 dê 2. Então, vou colocar 2 aqui na frente. Agora, a gente tem que balancear o ametal. Quem é o ametal aí diferente de carbono e oxigênio? O cloro. Então, nós temos aqui, ó, um cloro no lado dos reagentes e no lado dos produtos nós temos 2 vezes 3. Ó, eu tenho 3 cloros aqui na molécula, multiplicado pelo 2 aqui do coeficiente estequiométrico, eu tenho um total de 6 cloros, né? Então, quanto que eu vou colocar aqui na frente? Que multiplicado por 1 dê 6, para eu balancear aí os átomos de cloro. 6, né? Então, ó, 6 cloros, 2 vezes 3, 6 cloros. Balanceei os dois lados. Agora, para terminar, né, a gente vai balancear hidrogênio e oxigênio. Fiquei com 6 hidrogênios aqui desse lado. Quanto que eu vou botar aqui na frente para ficar com 6 também? Sendo que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho que colocar um número que multiplicado por 2 dê 6. Então, eu vou colocar 3. Quando eu coloco 3 aqui, eu fico com 3 oxigênios também, né? E do outro lado eu tenho 3 oxigênios, então balanceei a reação, né? Está correto aí. 2 alumínios, 2 alumínios. 6 cloros, 6 cloros. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Reação balanceada, tá? Então, galera, como eu havia dito para vocês, essas são reações simples. São aquelas, né, que a gente não precisa fazer o método de oxirredução, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Até porque
Muitas aqui nem são de oxirredução, por exemplo, essa aqui não é de oxirredução, tá? Várias aqui não são reações de oxirredução, essa aqui não é reação de oxirredução. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai identificar se uma reação é de oxirredução ou não. Então, vamos lá. As reações de oxirredução são aquelas em que uma substância vai sofrer oxidação e uma substância vai sofrer redução. O que é oxidação? É perda de elétrons, tá? Então, vai ocorrer um aumento do NOx de um elemento dessa molécula. Vou mostrar para vocês o que é isso. E a molécula que sofre redução é aquela que está ganhando elétrons, ok? Então, olha só, galera, o NOx, o número de oxidação, é a carga parcial que um elemento, né, o átomo de um elemento, adquire numa ligação química. Então, vejam bem, eu coloquei essa tabelinha aqui porque ela é muito importante, né? Nós falamos um pouquinho de NOx quando a gente fez a nomenclatura dos ácidos inorgânicos, né? Quando a gente usa aquela tabelinha do NOx, aquilo é o número de oxidação, né? Então, a gente já aprendeu um pouquinho, né, do cálculo do NOx, mas vamos relembrar e vamos aprender também coisas novas, né, como o cálculo do íon, que a gente ainda não tinha visto, substância simples. Então, olha só, sempre que a gente tiver uma substância simples, o que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um elemento químico. Então, H2O2, N2, né? Fe, que é quando só tem ferro, cobre, alumínio. Isso são substâncias simples, são aquelas formadas por um elemento químico. Temos aqui vários exemplos, né, de reações de substâncias simples. Nas substâncias simples, o NOx do elemento é sempre zero. Então, no H2, o NOx do hidrogênio é zero. No O2, o NOx do oxigênio é zero. No N2, o NOx do nitrogênio é zero. E assim por diante. Quando a gente tem um íon, a soma dos NOx corresponde à carga do íon, tá? Então, vou mostrar para vocês como que isso funciona. Quando a gente tem uma molécula, a soma dos NOx é igual a zero, né? Igual nós fizemos lá nos ácidos. E nós temos elementos com NOx fixo, que são aqueles elementos que terão o mesmo NOx em qualquer molécula. Então, os elementos de NOx fixo que nós temos aí são metais alcalinos e zinco, né? Metais alcalinos terrosos, zinco, alumínio. Então, os metais alcalinos e a prata são os metais que possuem NOx mais 1, né? Isso é fixo. Eles sempre terão NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos e zinco sempre terão NOx mais 2. O alumínio sempre será mais 3. O flúor sempre vai ser menos 1. O hidrogênio ele vai ser mais 1 na maioria dos compostos, a não ser quando ele estiver ligado a metais alcalinos e alcalinos terrosos, que ele terá NOx menos 1. O oxigênio vai ser menos 2 na maioria dos compostos, né? Por exemplo, os óxidos. Mas ele pode aparecer também com menos 1, com NOx menos 1 nos peróxidos. Um exemplo de peróxido muito utilizado, que cai muito em prova, é a água oxigenada. Inclusive, caiu no Enem no ano passado. Eu vou mostrar essa questão para vocês, tá? Ele pode aparecer também com NOx menos meio nos superóxidos e com NOx mais 2 quando estiver ligado ao flúor, formando o composto OF2, tá bom? Então, esses são os principais que vocês precisam saber, tá bom? Principalmente metais alcalinos, alcalinos terrosos, hidrogênio e oxigênio, tá bom? E outra coisa, os halogênios, como cloro, iodo, eles vão ter NOx menos 1, tá? Quando estiverem ligados a metais. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o cloro, quando estiver formando cloretos, ele vai ter NOx menos 1. Também costuma aparecer bastante em prova, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Coloquei aqui uma questãozinha para a gente determinar o NOx do enxofre nas espécies químicas que eu coloquei aqui. Então, nós temos
uma molécula, um íon e uma substância simples. Na molécula, nós já vimos na aula de nomenclatura dos ácidos como que isso funciona. Então, olha só, o hidrogênio nos ácidos, né, ele sempre vai ter NOx mais 1. Na verdade, o hidrogênio ele vai ter NOx mais 1 em praticamente todos os compostos. Só vai ser menos 1 quando ele estiver ligado a sódio, a metais alcalinos, né, que sódio faz parte dos metais alcalinos, e a metais alcalinos terrosos, tá? Quando ele estiver ligado a outros elementos, ele vai ter sempre NOx mais 1. Então, o hidrogênio aqui, ele tem NOx mais 1, né? Só que nessa molécula, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que multiplicar o NOx do hidrogênio por 2. Então, olha só, mais 1 vezes 2, mais 2, ok? Outro átomo de elemento químico que nós temos nessa molécula e que possui NOx fixo é o oxigênio, que é menos 2 na maioria dos compostos, né? Então, o oxigênio é menos 2. Como nós temos 4 átomos de oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. O NOx do enxofre, que é o que a gente quer determinar nessa molécula, é o que falta para a soma desses NOx dar zero. Então, olha só, eu tenho mais 2 e tenho menos 8. Quanto que eu vou somar a mais 2 e menos 8 para dar zero? É só fazer a seguinte conta, ó. Mais 2 menos 8 dá menos 6, não é isso? Mais 2 menos 8, menos 6. Para zerar, falta mais 6. Então, o NOx do enxofre aí é o que falta para zerar, que é mais 6. Então, enxofre mais 6, ok? Então, determinamos aí o NOx do enxofre. Na próxima espécie, que é o íon SO3-2, né? A gente vai fazer da mesma forma. Só que em vez de zerar, a soma dos NOx, né, dos átomos nessa molécula, precisam se igualar à carga do íon. Então, olha só, se nós temos SO3 menos 2, a soma dos NOx tem que dar menos 2. Então, eu sei o NOx do oxigênio, que é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Quanto que eu soma menos 6 que vai dar menos 2, né? Vai ser aqui o NOx do enxofre, que no caso vai ser mais 4. Então, mais 4, menos 6, menos 2. Então, o NOx do enxofre aqui, nesse íon, é mais 4. E na última espécie, que é o S8, nós temos uma substância simples, né? Uma substância formada por apenas um elemento químico, que é o enxofre. E o NOx das substâncias simples sempre é zero. Então, o NOx do enxofre aqui é zero. Então, isso é o principal que vocês precisam saber para conseguir balancear uma reação de oxirredução, que são aquelas reações onde nós temos uma substância oxidando e uma substância reduzindo. Então, vamos ver um exemplo de reação de oxirredução. Coloquei aqui uma reação bem simples, que é a reação de oxidação do ferro. Eu tenho ferro reagindo com oxigênio, formando o óxido de ferro 3, né? Então, olha só, galera. Eu tenho nessa reação, né, no lado dos reagentes, o ferro como substância simples, porque ele está sozinho, né? Eu tenho apenas o elemento ferro, então eu tenho aqui uma substância simples. Qual vai ser o NOx do ferro aqui? NOx de substância simples, sempre zero, né? Tenho aqui, reagindo com ferro, o gás oxigênio, que também é uma substância simples, então o NOx do oxigênio, né, nessa molécula é zero, né? NOx do elemento em substâncias simples sempre será zero. Isso está produzindo o óxido de ferro 3. Qual vai ser o NOx do ferro e do oxigênio nessa molécula de óxido de ferro 3? Vamos ver. Nós sabemos que o oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2, né? Nos óxidos, o oxigênio sempre vai ser menos 2. Então, o oxigênio... Deixa eu colocar aqui o oxigênio primeiro, depois eu vou mostrar para vocês. Então, o oxigênio é menos 2.
Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, o que falta para zerar essa molécula? Mais 6. Então, o NOx de 2 átomos de ferro é mais 6. Isso significa o quê? Que o NOx de cada átomo de ferro aí é mais 3. Uma outra forma de perceber o NOx do ferro aqui é notando que aqui nós temos um composto iônico, né? E os compostos iônicos, eles são formados por íons, onde a gente pode fazer a sua formulação cruzando as cargas. Então, olha só, o NOx do ferro é mais 3, olha o 3 aqui embaixo, e o NOx do oxigênio é menos 2, olha o 2 aqui embaixo. É uma outra forma de determinar quando a gente tiver compostos iônicos, tá bom? Mas, né, sabendo que o oxigênio é menos 2, né, a gente já descobre aí facilmente. Oxigênio menos 2 multiplicado por 3 menos 6. Para zerar, falta quanto? Mais 6. Só que é mais 6 para 2 átomos de ferro. Então, cada átomo de ferro vai ter NOx mais 3, né? Mais 3 vezes 2, mais 6. Tranquilo, galera? Então, olha só. Olha quem está variando o NOx aí na reação. O ferro está passando de 0 para mais 3. Percebam que o NOx do ferro tá aumentando, né? O que é isso? O que é um aumento do NOx? Significa que ele está oxidando, ou seja, perdendo elétrons, perdendo carga negativa. E o oxigênio está passando de 0 para menos 2, ou seja, seu NOx está diminuindo, ok? Se o NOx está diminuindo, está ocorrendo uma redução. Redução é ganho de elétrons. Vocês precisam ter em mente sempre que elétrons são cargas negativas, né? Então, se está ganhando elétrons, está ficando mais negativo, então o NOx vai diminuir. Se está perdendo elétrons, está ficando mais positivo, então o NOx vai aumentar, tá bom? Então, galera, quem reduz a gente chama de agente oxidante. E quem oxida a gente chama de agente redutor. Sim, é o contrário. Por que é o contrário? Porque quem oxida está perdendo elétrons, não é isso? Esses elétrons perdidos estão indo para quem está ganhando, ou seja, para quem vai reduzir. Então, quem perde elétron está cedendo os elétrons para reduzir o outro, né? Então, ele está oxidando, mas está reduzindo o outro. Então, ele é o agente redutor. E quem é o agente? E quem reduz, né? Está ganhando elétrons, ou seja, está tirando os elétrons do outro. Então, está ajudando o outro a oxidar. Por isso que quem reduz é o agente oxidante e quem oxida é o agente redutor. Tá bom? Então, temos aí o ferro passando de 0 para mais 3, NOx aumentando, então ele está oxidando. E o oxigênio passando de 0 para menos 2, NOx diminuindo, então ele está reduzindo, tá bom? Mais uma reação aí para a gente ver, né? É uma reação um pouco mais complexa, com mais moléculas, né? Então, nós temos aí o H2S, que é o ácido sulfídrico, reagindo com bromo e água, formando ácido sulfúrico e ácido bromídrico. O que está acontecendo aí, galera? Primeiro, vamos achar o NOx dessa galera toda aí, para a gente ver quem está oxidando e quem está reduzindo. Para a gente ver quem vai ter o NOx variando aí nessa reação, no primeiro e no segundo membro. Então, olha só. A gente sabe que o hidrogênio tem NOx fixo, né? Na maioria dos compostos, ele possui NOx mais 1. Então, hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2. Quanto falta para zerar, então? Já que nós temos aí uma molécula, né? A soma dos NOx tem que dar 0. Então, mais 2. Para zerar, falta menos 2. Então, o NOx do enxofre aí vai ser menos 2. O bromo, Br2, é uma substância simples. Então, o NOx do bromo aí vai ser 0, né? Na água, o hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2, né? E para zerar, falta menos 2, que é o NOx do oxigênio, nós já vimos isso aí. Agora, vamos para o segundo membro da reação. Nós temos o hidrogênio, que é mais 1 vezes 2, mais 2. O oxigênio, que é menos 2, vezes 4 dá menos 8. E o que falta para zerar essa molécula aí?
Se eu tenho menos 8 mais 2, vai dar quanto? Menos 6. Então, para zerar, dá mais 6, né? Então, o NOx do enxofre aí é mais 6. E na HBr, a gente sabe que o hidrogênio é mais 1. E o bromo, então, para zerar, será menos 1, tá bom? Então, quem está variando o NOx aí? O enxofre, que está passando de menos 2 para mais 6. Então, olha só, o NOx dele está aumentando. Está passando de menos 2 para mais 6. NOx aumentando quer dizer o quê? Que ele oxidou, ele perdeu elétrons, ok? E o bromo está passando de 0 para menos 1. O NOx dele, então, diminuiu. O que significa isso? Ele reduziu, né? Ele ganhou elétrons. Então, nesse caso aí, o enxofre oxidou e o bromo reduziu. Então, o ácido sulfídrico, né, que é o H2S, é o agente redutor, né? E o bromo é o agente oxidante. Quem reduz é o agente oxidante e quem oxida é o agente redutor. Agora, vamos aprender a balancear essas reações de oxirredução. Percebam, principalmente nessa segunda reação aqui que eu mostrei para vocês, é uma reação mais complexa, é uma reação mais complicada de balancear apenas pelos métodos de tentativas. Então, a gente precisa fazer algumas etapas, né, antes de fazer as tentativas. Não quer dizer que a gente não vá fazer as tentativas, a gente vai, tá? Só que a gente precisa primeiro fazer algumas etapas para depois fazer essas tentativas. Que etapas são essas? Primeiro, a gente precisa determinar o NOx de todos os elementos que sofrem oxirredução e as variações desse NOx. Então, olha só, primeiro a gente vai fazer o que nós já fizemos nas outras reações para ver quem está oxidando e quem está reduzindo, que é determinar o NOx de todos os elementos presentes na reação. Então, olha só, nessa reação, que eu botei uma reação bem simples aí para a gente começar, né, para depois a gente ver as mais complexas, nós temos P4 reagindo com Cl2 formando PCl3. Então, P4, galera, é uma substância simples, não é? Substância simples, NOx do elemento da substância simples sempre vai ser 0. O Cl2 também é uma substância simples, então o NOx do cloro aí vai ser 0 também. Formando PCl3. Aqui nós temos o cloro como cloreto, né? Como o elemento mais eletronegativo. Quando o cloro aparece como elemento mais eletronegativo assim, na maioria das vezes o NOx dele é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes 3, menos 3. E o NOx do fósforo vai ser o que falta para zerar a molécula, que vai ser, então, mais 3, né? Então, o que está acontecendo aí? O fósforo está passando de 0 para mais 3. Significa o quê? Que ele oxidou. Então, ele é o agente redutor. E o cloro está passando de 0 para menos 1. O que significa isso? Ele reduziu. Então, ele é o agente oxidante, ok? Primeira etapa, né, é determinar o NOx e a variação desse NOx. O que é a variação do NOx? É quanto ele variou. Então, vai ser o maior NOx menos o menor NOx. Então, olha só, o fósforo passou de 0 para 3. Então, o delta dele vai ser o quê? 3, que é o maior NOx, menos 0, que vai dar 3, ok? Vamos ver essa multiplicação aqui depois, tá? Então, aqui a gente tem uma variação de NOx de 3 menos 0, que dá 3. E o cloro vai estar passando de 0 para menos 1. Variou quanto? Só fazer o maior menos o menor. 0 menos menos 1 dá 1. Então, ele tem um delta NOx de 1, ok? Só que para fazer a variação total do NOx, a gente precisa multiplicar, né, essa variação pela atomicidade, tá? De quem está oxidando ou de quem está reduzindo. Então, nesse caso aqui do fósforo, qual é a atomicidade dele? 4. Eu tenho 4 átomos de fósforo, né? Então, 3 vezes 4, 12. E no cloro, eu tenho quantos átomos de cloro? 2. Então,
1, que é a variação vezes 2, dá 2. A divisão que eu fiz aqui foi apenas para simplificar. Se nós temos 3 vezes 4 igual a 12 e 1 vezes 2 igual a 2, a gente pode simplificar por 2. Então, 12 sobre 2 é 6 e 2 sobre 2 é 1. Simplificando aí, ok? O segundo passo para balancear a reação, depois de determinar a variação total do NOx, é inverter o NOx. Então, olha só, a variação total do NOx do cloro é 1, não é isso? Esse 1 vai para frente do fósforo, tá? E a variação total do NOx do fósforo é 6. Esse 6 vai para frente do cloro. Então, olha o que nós temos. O 6 aqui na frente do cloro, que a gente está invertendo, né? Os deltas NOx. E o 1 fica aqui na frente do fósforo. Só que como é 1, a gente não precisa colocar, tá? Então, eu não coloquei. Então, visto isso, né, depois de inverter, que é o terceiro passo, ó, o delta do oxidante será o coeficiente do redutor e vice-versa. A gente inverte. Aqui, o fósforo está passando de 0 para mais 3, então ele está oxidando. Ele é o agente redutor, né? Como o delta dele é 6, a gente bota na frente do cloro, que nesse caso é o oxidante, né? A gente inverte todo mundo. E a quarta etapa é terminar o balanceamento pelo método das tentativas. Então, olha só, nós temos 4 fósforos aqui e 12 cloros aqui, né? Aqui eu só tenho 1 fósforo e 3 cloros. Então, essa reação não está balanceada. Ainda não, né? A gente vai terminar de balancear pelo método das tentativas. Então, olha só, se eu tenho 12 cloros aqui, quanto que eu vou botar aqui na frente? Que multiplicando por 3 dá 12, né? Vou colocar 4. Quando eu boto 4 aqui, eu estou mudando também o número de fósforos, ó. Eu tô aqui agora com 4 átomos de fósforo, igual eu tenho aqui, 4 átomos de fósforo. Agora sim a nossa reação está balanceada. Então, perceberam que fazendo essas etapas, né, antes de balancear a reação de redução, de oxirredução, pelo método das tentativas, fica mais fácil. Ela facilita, essas etapas facilitam o balanceamento da reação de oxirredução, tá? Então, se vocês perceberem que uma reação não dá para balancear por tentativas, dá uma olhada, vê se a reação é de oxirredução. Se tiver alguém oxidando e alguém reduzindo, é porque é uma reação de oxirredução e a gente pode fazer essas etapas para balancear antes do método das tentativas, tá bom? Então, um outro exemplo. Olha só, nós temos aí essa reação, né, de ácido sulfídrico reagindo com bromo e água, formando ácido sulfúrico mais ácido bromídrico. Vimos essa reação, né, nos slides passados. Então, olha só, vamos fazer, né, a etapa por etapa. Primeira etapa, calcular o NOx de todos os elementos químicos da reação. Então, o hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2. Para zerar, falta menos 2. Então, o NOx do enxofre vai ser menos 2. O bromo aí, como BR2, né, é uma substância simples. Então, o NOx é 0. Na água, o hidrogênio é mais 1, né, mais 1 vezes 2, mais 2. E o oxigênio é menos 2. Agora, no ácido sulfúrico, né, no segundo membro da reação, hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Para zerar, falta quanto? Menos 8 mais 2, né? Menos 6. Então, para zerar, falta mais 6. Então, nós temos aí o enxofre com NOx mais 6. E no HBr, hidrogênio é mais 1 vezes 1, mais 1. E o bromo, menos 1, ok? Então, achamos aí o NOx de todo mundo na reação química. Agora, o segundo passo, né, para balancear essa reação, é determinar a variação do NOx de quem estiver oxidando e quem estiver reduzindo. Então, a gente tem que ver quem tem o NOx variando nessa reação química. Então, olha só, o enxofre está passando de menos 2 para mais 6. Significa o quê? Que ele está oxidando. Ele é o agente redutor dessa reação.
Então, se o NOx está aumentando, nós temos aí uma oxidação e essa substância é o agente redutor. Então, o enxofre está passando de menos 2 para 6. Qual vai ser o delta NOx dele? Vai ser o maior NOx menos o menor. Então, vai ficar 6 menos 2, né? Que dá 8. Então, a gente tem aí um delta NOx para o enxofre de 8. E o bromo está passando de 0 para menos 1. Então, qual é o delta NOx do bromo, né? Ó, podem perceber que o bromo está reduzindo, né? O NOx dele está diminuindo. Então, ele é o agente oxidante dessa reação. Então, o delta NOx dele vai ser o 0, que é o maior NOx, né? Que aparece aí, menos o menos 1. Né? 0 menos 1 dá 1. Só que agora, para a gente determinar o delta NOx total, a gente tem que ver o número de átomos na molécula. Então, olha só, o enxofre, eu tenho um aqui e um aqui. É igual, né? Então, não preciso multiplicar. Agora, o bromo, eu tenho 2 bromos aqui. Então, a gente multiplica o NOx dele por 2, pelo número de átomos, né? Então, 1 vezes 2 dá 2. Então, eu tenho aqui em cima um delta NOx de 8, né? E aqui um delta NOx de 2. Simplificando, dividindo por 2, a gente tem 4 e 1. Agora, a terceira etapa é inverter, né? O delta NOx de quem está oxidando vai para frente de quem está reduzindo e o delta NOx de quem está reduzindo vai para frente de quem está oxidando. Então, olha só, eu tenho 4 aqui, que é a variação de NOx total do enxofre, e 1, que é a variação de NOx total do bromo. O 4 eu vou colocar, então, na frente do bromo, já que ele é do enxofre, tá vendo? Ele é o delta NOx total do enxofre. Então, eu vou botar na frente do bromo, ok? Deixa eu apertar de novo, porque o 8 apareceu primeiro. Mas primeiro a gente bota aqui, ó, o 4, tá bom? E o 1, que é do bromo, vai para frente de onde tem enxofre, que é aqui. Então, a gente não precisa colocar, já que é 1, ok? Agora, a gente vai balancear por tentativas. Gente, esse 8 apareceu aqui errado, tá? Ele era para aparecer depois. Por enquanto, a gente só tem 4 e 1. Então, olha só. 4 vezes 2, para balancear o bromo, 8. Agora sim. Então, a gente bota um 8 aqui na frente para igualar o bromo, né? Em enxofre, eu tenho um aqui e um aqui. Então, tá igual. Eu não preciso mexer, né? Agora, só falta balancear hidrogênio e oxigênio. Depois que eu coloquei o 8 aqui na frente, eu fiquei com 8 hidrogênios e mais 2 aqui. Ou seja, desse lado, no segundo membro da reação, nós temos um total de 10 hidrogênios, não é isso? Então, desse lado aqui, nós temos 2 mais 2, 4. Então, a gente tem que igualar. Se eu tenho 10 desse lado, eu tenho que ter 10 também desse lado aqui. Então, para não mexer no enxofre, a gente mexe só aqui na molécula de água. Se eu já tenho 2 aqui, para 10 faltam 8. Então, quanto que a gente bota aqui na frente para ficar com 8 átomos de hidrogênio? Quanto que multiplicado por 2 dá 8? 4, né? E ao colocar esse 4 aqui na frente, a gente passa a ter 4 oxigênios também. Então, iguala com o outro lado, que também tem 4 oxigênios. Agora, a gente tem já essa reação balanceada, ok? Então, a gente fez, primeiro, a variação do NOx, né? Variação do NOx multiplica a variação do NOx pela atomicidade para achar a variação do NOx total. Se der para simplificar, né, por 2, a gente simplifica. Aí eu obtive 4 e 1. Depois inverte, a variação total de um vai para frente do outro e a variação total do outro vai para frente do 1. Né? A gente inverte, variação de quem está oxidando vai para frente de quem está reduzindo e a variação de quem está reduzindo vai para frente de quem está oxidando. E depois a gente termina pelo método das tentativas, tá bom? Então, a gente já balanceou essa reação. E para terminar, vamos fazer mais um exemplo, tá? Então, nós temos aí
é outra reação de oxirredução. Então, vamos seguir o passo a passo. Primeiro passo, calcular o NOx de todo mundo na molécula. Então, vamos lá. A primeira molécula aí, nós temos KMNO4, né? A gente vai ter que calcular o NOx de todo mundo na reação. Então, o potássio é um metal alcalino. Os metais alcalinos, como eu mostrei lá naquela tabela, possuem NOx fixo, sempre mais um. Então, o potássio tem NOx mais um. Como eu tenho apenas um átomo de potássio, mais um vezes um, mais um. O oxigênio tem NOx menos 2, né? Menos 2 vezes 4 menos 8. Então, o NOx do manganês vai ser o que falta para zerar, já que o manganês não possui NOx fixo. A gente precisa calcular. Então, olha só, menos 8 mais 1, menos 7. Quanto falta para zerar? Mais 7. Então, o NOx do manganês nessa molécula aí vai ser mais 7, tá bom? O ácido clorídrico, HCl, hidrogênio é mais 1 e cloro, então, é o que falta para zerar, menos 1. Indo para o segundo membro da reação, potássio mais 1, cloro menos 1, que falta para zerar, né? MnCl2. Quando o cloro está ligado a metal, ele é o íon cloreto, forma o íon cloreto, né? Que é sempre menos 1. Então, ó, cloro é menos 1, vezes 2 menos 2, então o manganês vai ser mais 2. A próxima molécula aí é o Cl2, né? O cloro. É uma substância simples, porque é formada apenas pelo elemento cloro, então o NOx do cloro aí é 0. E na água, o hidrogênio é mais 1, vezes 2 mais 2, e o oxigênio é menos 2. Então, a gente calculou aí o NOx de todo mundo nessa reação química. Agora, a gente precisa calcular a variação do NOx, não é isso? Variação do NOx, depois a variação total do NOx, que é multiplicar pela atomicidade, né? E depois, se puder, a gente simplifica. Então, quem está variando o NOx aí? O manganês, que está passando de mais 7 para mais 2. Então, qual vai ser a variação do NOx? 7 menos 2, que dá 5, né? O maior NOx menos o menor. E o cloro, que está passando de menos 1 para 0. Qual vai ser a variação do NOx do cloro, então? 0, que é o maior NOx, menos 1, que vai dar 1. Por que eu multipliquei por 2 aqui? Porque eu tenho um átomo de cloro aqui, mas tenho 2 ali do outro lado. Então, a gente multiplica, nesse caso, né, pela maior atomicidade, que no caso aqui é desse lado, que é 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, a gente tem o delta NOx do manganês, 5, e o delta NOx do cloro, 2. Não dá para simplificar, né? Então, a gente vai agora inverter. O delta NOx do cloro vai para frente do manganês e o delta NOx do manganês vai para frente do cloro. Eu vou botar na frente do Cl2. Por quê? Porque quando a gente tem atomicidades diferentes, tipo aqui HCl e Cl2, a gente coloca o coeficiente estequiométrico na frente de onde a atomicidade é maior, tá? Então, o 5 vem para cá, para onde tem maior número de átomos de cloro, tá? É maior do que aqui. Então, vem aqui para o Cl2. Então, galera, fiquei aqui com 5, né, de Cl2 e o 2 vem para frente de onde está o manganês, ok? Inverti. E agora o último passo é terminar esse balanceamento por tentativas. Então, olha só, seguindo a regrinha do macho, né? Primeiro metal, depois metal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Metal nessa reação é o potássio. Então, olha só, tenho 2 potássios aqui. Para igualar, né? Boto 2. Eu botei no manganês primeiro. Manganês também é metal, tá, galera? Então, ó, 2 manganês aqui, botei 2 de manganês aqui. Só que aí eu tenho 2 cloros aqui também. Então, 2 cloros aqui, ok? Então, balanceei os metais, potássio e manganês, tá? Agora, a gente vai balancear o cloro, que é o ametal diferente de carbono e oxigênio. Então, quantos cloros eu tenho desse lado, ó? 5 vezes 2, 10, né? Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4.
mais 2, 16. Então, eu tenho um total desse lado aqui de 16 átomos de cloro. Quanto que eu vou botar aqui desse lado para igualar? Percebam que aqui eu só tenho um cloro. Então, tem que ser o número que multiplicado por 1 dá 16. Ou seja, eu vou botar 16 ali na frente. Só que, ao colocar 16 aqui, eu estou mudando o número de átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 16, né? Porque eu tenho 1 na molécula, 16 vezes 1, 16. Quanto que eu vou botar aqui na frente do H2O para ficar com 16 átomos de hidrogênio? Vai ser o número que multiplicado por 2 dá 16, que nesse caso será 8. Percebam que eu fiquei, então, com 8 átomos de oxigênio desse lado. Desse lado, eu tenho 2 vezes 4, então 8 átomos de oxigênio também. E a nossa reação está balanceada, tá bom? Agora, eu coloquei uma reação um pouquinho diferente, né, das outras que nós fizemos, que é uma reação onde aparecem íons. Percebam que nessas reações que nós fizemos anteriormente, nós não temos íons, né? Nessa reação, nós temos íons. Como que a gente vai balancear? Da mesma forma, prestando atenção que no final do balanceamento, a soma das cargas deve ser igual de um lado e do outro da reação. Então, a gente vai balancear da mesma forma. Primeira etapa, calcular o NOx de todos os elementos, depois fazer a variação do NOx, né? Depois a variação do NOx total, multiplicando pela atomicidade. Se der para simplificar, a gente vai simplificar, né? E depois inverter. O delta NOx de quem oxida vai para frente de quem reduz, e o delta NOx de quem reduz vai para frente de quem oxida. Então, olha só, vamos calcular a variação do NOx de todo mundo aí. Primeira molécula aí, o oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8, né? Percebam que aqui nós temos um íon. Como que a gente calcula o NOx do elemento que não... O NOx do elemento, né? Que é variável. Aí, que no caso é o manganês. O oxigênio é fixo. Mas o manganês a gente não sabe, porque ele tem NOx variável. Como a gente tem um íon, a soma dos NOx na molécula tem que ser a carga do íon. Então, olha só. Menos 2 vezes 4, menos 8. Quanto que eu vou somar a menos 8 que vai me dar menos 1? Mais 7, né? Mais 7 menos 8 dá menos 1. Então, o NOx do manganês aqui vai ser menos 7. No I-, percebam que é um íon formado apenas por um átomo. O NOx desse íon é a carga dele, porque eu tenho apenas um átomo. Então, I menos 1, qual vai ser o NOx do iodo I? Menos 1. A mesma coisa aqui no hidrogênio, né? H mais 1, qual vai ser o NOx dele? Mais 1. No manganês mais 2. Qual vai ser o NOx dele? Mais 2. Agora, no I2, nós temos uma substância simples. Aqui nós não temos mais um íon, né? Nós temos uma molécula formada por apenas um elemento químico, que a gente chama de substância simples. O NOx dos elementos na substância simples é sempre 0. Então, aqui o NOx do iodo é 0. E na água, que também é uma molécula, né? A soma dos NOx tem que dar 0. Então, o hidrogênio é mais 1 vezes 2 é mais 2. Então, o oxigênio é o que falta para zerar, menos 2, né? Que também é fixo. O NOx do oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2, tá? Agora, né? Feita a primeira etapa, que é o cálculo de NOx de todo mundo da reação química, a gente vai fazer o delta NOx, né, que é ver quem está variando o NOx, né, quem está oxidando, quem está reduzindo, e calcular a variação do NOx e depois multiplicar pela maior atomicidade. Então, ó, manganês está variando de mais 7 para mais 2, ou seja, qual é o delta NOx do manganês? 7 menos 2, vai dar, então, 5, né? E o iodo está passando de menos 1 para 0. Qual vai ser, então, o delta NOx do iodo? Vai ser 0 menos 1, né? Vai dar 1. Só que como eu tenho um iodo aqui, um átomo de iodo aqui,
e 2 átomos de iodo aqui, a gente multiplica pela maior atomicidade, que nesse caso é 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, a gente tem aí o delta NOx total do manganês 5 e o delta NOx total do iodo 2, ok? Agora, a gente inverte, né? O delta NOx total do iodo vai para frente do manganês. E o delta NOx total do manganês vai para frente do iodo. No caso, a gente bota na frente desse iodo aqui, não desse, porque aqui a atomicidade é maior. Então, vamos lá. O 5 vem para cá e o 2 vai para lá. Agora, basta a gente terminar pelo método das tentativas, né? Seguindo a regrinha lá do macho, né? Então, primeiro a gente vai balancear o metal, que é o manganês. Então, se eu tenho 2 aqui, eu boto 2 aqui para igualar. Agora, o ametal, diferente de carbono e oxigênio, que é o iodo. Então, nós temos 5 vezes 2, 10, né? 10 iodos aqui. Quanto que eu vou botar aqui para ficar com 10? Então, 10, né? Já que eu tenho só um. Agora, a gente tem que balancear quem? A gente tem que balancear aí o hidrogênio e o oxigênio, né? Quantos oxigênios nós temos aqui? 8, ó. 2 vezes 4, 8. Então, a gente bota 8 ali. E ficamos com 16 hidrogênios aqui, né? 8 vezes 2, 16. Quanto que eu boto aqui, então, para ficar com 16? 16. Percebam, então, que ao final do balanceamento, se esse balanceamento estiver correto, a soma das cargas tem que ser igual dos dois lados. Então, nesse lado aqui, qual é a carga que eu tenho? Eu tenho 2 átomos de manganês mais 2, ou seja, eu tenho um total de mais 4, ó, 2 vezes mais 2, mais 4. Então, esse lado a minha carga é mais 4. Desse lado aqui, eu tenho 2 vezes o menos 1, que dá menos 2, mais 10 vezes o menos 1, que vai dar menos 10. Então, menos 10 mais menos 2 dá menos 12, né? Mais 16 vezes mais 1, mais 16. Então, 16 mais 16 com menos 12 vai estar quanto? Mais 4, né? Então, igualou as cargas dos dois lados. Isso quer dizer, então, que o nosso balanceamento dessa reação está correta, tá? Então, sempre que tivermos reação com íons, a soma das cargas de um lado tem que ser igual à soma das cargas do outro lado, ok? E a forma de balancear uma reação de oxidação é sempre igual. Primeiro, a gente segue essas etapas. Cálculo do NOx, de todos os elementos químicos na reação. Depois, a variação do NOx, multiplicando pela maior atomicidade. E, quando puder, simplificando também. Depois, invertendo. O delta NOx de quem está oxidando vai para frente de quem está reduzindo. E de quem está reduzindo vai para frente de quem está oxidando. Tá? E depois termina pelo método das tentativas, ok? Então, vamos fazer umas questões aí do Enem, tá? Porque é um assunto bastante cobrado no Enem. Então, separei aí 2 questões para a gente resolver, tá? Primeira questão, galera. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio que podem atuar como solvente do dióxido de enxofre, que é o SO2, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio da calcinação e a fixação de SO2 com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Então, nós temos o carbonato de cálcio se decompondo, né, pela ação do calor, em óxido de cálcio e gás carbônico. E na segunda reação, nós temos o óxido de cálcio reagindo com SO2 mais meio de O2, formando um sal de cálcio. E a questão quer saber qual é esse sal de cálcio formado. Galera, muito fácil. Olha essa segunda reação aqui, que é a reação que forma o sal de cálcio. Nós temos um átomo de oxigênio, um átomo de enxofre, né? E quantos átomos de oxigênio? Ó, um aqui, 2 aqui e meio de O2. O que significa esse meio de O2? Significa que aqui eu tenho meia molécula de O2, ou seja, eu tenho um átomo de oxigênio apenas. Ó, corta esse 2 com esse, fica apenas um. Então, eu tenho um cálcio, um enxofre e 4 átomos de oxigênio. Um aqui,
2 aqui e mais um aqui. Então, como a reação química ela sempre deve estar balanceada, qual vai ser o sal de cálcio formado? O CaSO4. Então, nossa resposta correta aí é a letra B, tá bom? Bem simples, é uma questão que não precisa nem fazer conta, nem nada. Basta a gente ir pela lógica mesmo, pelos nossos conhecimentos químicos, é claro. E essa questão é uma questão que caiu na prova do Enem do ano passado. Olha só, estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície do biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagentes iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Então, nós temos aí 2 reações sequenciais, né? A primeira e a segunda. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas 2 reações do processo é... Gente, reação de análise é a mesma coisa que reação de decomposição, que são as reações que nós vimos na semana passada, né? Reação de decomposição é quando nós temos uma substância, né, um reagente, produzindo 2 ou mais substâncias. Reação de síntese é uma reação onde a gente vai sintetizar. Então, a gente vai partir de 2 ou mais reagentes para formar apenas um produto. A reação de oxirredução é a que nós vimos hoje, né? É a reação onde a gente vai ter uma substância oxidando e na reação a gente vai ter uma substância oxidando e uma substância reduzindo. Reação de complexação é a reação onde vai formar complexos. São reações que a gente nem vê no ensino médio, tá? E reação ácido-base é reação, né, de neutralização, onde um ácido vai reagir com uma base, né? Nem sempre neutralização, porque existem várias teorias para ácido, né? Pode ser um ácido de Lewis e tal. Então, essas reações que nós vimos aqui, nesse caso aqui, não é reação de síntese, né? Não é reação de decomposição, né? A gente já viu que não é, porque para ser síntese, a gente tem que ter 2 ou 3 substâncias ou mais formando uma apenas, isso não acontece aqui. Para ser decomposição, a gente tem que ter uma formando 2 ou 3 ou mais substâncias, não é o que acontece aqui. Mas prestem atenção o que acontece aqui. Nós temos C6H12O6 reagindo com oxigênio e água, formando C6H12O7 mais peróxido de hidrogênio. Lembra que eu falei para vocês que o peróxido de hidrogênio ele sempre aparece nas questões de vestibulares? É quando o oxigênio ele está no composto com NOx-1, né? Sempre que ele estiver formando peróxido, os mais conhecidos são H2O2, Na2O2, tá? Ele vai ter NOx aí -1. Por quê? O hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2, né? Para zerar, falta -2. -2 para 2 hidrogênios, para 2 oxigênios. Então, cada oxigênio aí vai ter NOx -1. Então, percebam que aqui, ó, no primeiro membro da reação, nós temos o oxigênio, né? Substância simples, NOx 0. E ele está passando para -1, ou seja, a gente tem aí uma redução. E a gente tem também o oxigênio na molécula de água, onde o NOx dele é -2. Então, a gente tem o oxigênio reduzindo e a gente tem o oxigênio oxidando, que ele passa tanto de 0 para -1, quanto de -2 para -1, tá bom? E na segunda reação, nós temos também o peróxido. Então, novamente, o oxigênio está passando de -1 para -2, né? E de -1 para 0. Só que aí é o inverso, né? Então, galera, que tipo de reação que nós temos aqui? Reação de oxirredução, quando a gente tem uma substância oxidando
e uma substância reduzindo. Nós temos reação de oxirredução, que são muito cobradas nos vestibulares em geral, Enem, UERJ, CEDERJ, que são os vestibulares aí que de costume, né, que os alunos do passeio costumam fazer, tá bom? Então, galera, façam a lista de exercícios, né, a apostila, e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Participem das monitorias, tá? Que é muito importante. Vamos correr atrás aí do nosso sonho, do sonho de vocês, do que vocês desejam aí para a vida de vocês. A hora é agora, né? Então, que nós vamos conseguir juntos alcançar aí nos nossos objetivos, tá bom? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E até a próxima aula de Química. Um grande abraço para vocês.